Nós estivemos recebendo essa semana mais de 1.600 pastores, plantadores e líderes lá no Expo Dom Pedro para a 10ª conferência do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. E a nossa comunidade tem sempre se mobilizado em torno desse evento, servindo pastores e líderes das mais variadas partes do Brasil e do mundo. Nós tínhamos lá 150 voluntários, sendo que 2/3 desse número era composto por pessoas da nossa comunidade. A semana foi tão intensa, tão pouco sono, que terminou na quinta-feira à noite o evento, sexta de manhã. Quando eu acordei, eu percebi que as coisas não estavam bem, a minha resistência tinha caído, uma gripe veio, e eu estou lutando já há 3 dias para me desvencilhar desse momento. Mas eu não queria perder a oportunidade de dar continuidade a esse tema tão importante, tão significativo para a nossa comunidade. Eu disse na primeira reflexão da nossa série que eu acredito que essa é uma das séries mais revolucionárias na minha mente e no meu coração, em termos de relação com Jesus, relação com a palavra e relação com a igreja. Então, eu queria convidar você a ter o seu foco no que nós vamos conversar, e se você não participou das 2 últimas reflexões, eu quero desafiar você a ir para o nosso site ou canal do YouTube e verificar o que foi falado há 2 domingos atrás e no domingo anterior, porque é muito importante você acompanhar o que nós estamos falando. Bom, basicamente, na última semana, vamos ver se esse negócio aqui vai funcionar. O meu aqui, eu acho que travou. Vamos lá outra vez. Ok, agora foi. Na última semana, nós estivemos conversando sobre, entre outras coisas, sobre esse gráfico aqui, que é muito importante você perceber, porque quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando da essência da relação nossa com Jesus. Aqui existem pessoas que fazem parte da multidão, como nós falamos, elas têm contato com os ensinamentos de Jesus, elas são simpáticas a Jesus, elas gostam de usufruir do poder de Jesus. No entanto, ser discípulo é uma coisa um pouquinho diferente. E desde o início da nossa comunidade, a nossa proposta tem sido muito clara. Nós não estamos interessados em fazermos membros de igreja. Nós não queremos membros de igreja. A nossa missão é incentivar você a se tornar discípulo de Jesus. Agora, perceba como Jesus faz discípulos quando nós olhamos para os evangelhos. Primeiro, Jesus faz discípulos enquanto ele se relaciona com as multidões. Enquanto Jesus está ensinando as multidões, está servindo as multidões, ele está fazendo discípulos, porque pessoas no meio da multidão, quando escutam o que Jesus tem a dizer, algumas delas se convencem que Jesus é quem ele disse ser, se rendem ao ato de amor dele demonstrado na cruz e se tornam discípulos dele. Então, no meio da multidão, nós temos discípulos. Nem todos que estão na multidão são discípulos, mas todos os discípulos estão no meio da multidão ouvindo Jesus ensinar e servir. Agora, dentro da multidão, Jesus tem uma relação com um grupo menor. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação de Jesus com um grupo menor e o que acontece no grupo menor. Mas Jesus também tem uma relação com pessoas em encontros individuais. Nicodemos certamente ouviu Jesus ensinando em algum lugar público e arrumou uma maneira de ter uma conversa pessoal com ele. Os discípulos ouviam Jesus tanto na multidão como no grupo menor, mas vez ou outra os discípulos, um ou outro, avançam, chamam Jesus para perto e fazem perguntas individuais. Eles precisam esclarecimentos que dizem respeito a crises pessoais deles. E tudo isso, Jesus
anuncia o reino de Deus às multidões, esclarece o que significa isso aos discípulos, mantém encontros individuais, tudo pensando em equipar e preparar homens e mulheres para a missão no mundo, porque o propósito final de nós nos tornarmos discípulos de Cristo é fazermos diferença na sociedade, fazermos diferença no nosso mundo, aonde quer que nós nos encontremos, seja qual for a nossa área profissional, como discípulos de Jesus, nós somos enviados para sermos sal da terra e luz do mundo. Agora, o que tudo isso significa quando nós falamos de igreja local? Perceba, aqui eu quero sugerir a vocês duas coisas. A primeira, que toda e qualquer igreja local precisa pensar se as suas atividades são consistentes e coerentes à proposta de fazer discípulos. Porque muitas vezes igrejas locais têm excesso de atividade que não serve para absolutamente nada. Então nós precisamos pensar se nas nossas igrejas locais, espalhadas por todo o Brasil e mundo, se existe consistência entre a relação da atividade que se faz com o discipulado proposto por Jesus. Segunda coisa, eu quero mostrar para você por que a chácara faz o que faz. Para você entender que por detrás do que a gente faz, existe uma filosofia, existe uma base bíblica. Por exemplo, os nossos encontros maiores como esse, chamados também de cultos, os nossos encontros maiores são o que nós chamamos do espaço das multidões. Nós não partimos do pressuposto que absolutamente todos que estão aqui, todos que estão no campus Barão, todos que estão no campus Cambuí, seja lá onde for, nós não partimos do pressuposto de que todos são discípulos de Cristo. Não são. Alguns estão aqui observando o que está acontecendo. Alguns vieram acompanhando alguém que é discípulo. Outros estão aqui tateando, investigando, tentando checar o que está acontecendo. Nem todos tomaram ainda a decisão de serem efetivamente discípulos de Cristo. Agora, quando você toma a decisão de ser discípulo de Cristo, você precisa de um espaço para aprofundamento da fé e da comunhão. E é sobre isso que nós vamos falar mais ao longo dessa noite. E também você tem à disposição pastores, presbíteros, líderes de grupos pequenos, irmãos e irmãs em Cristo mais maduros do que você na caminhada, para que através de encontros de mentoria e aconselhamento, você possa dissipar as suas dúvidas e você possa tomar as decisões coerentes a um discípulo e continuar a sua caminhada como discípulo. Agora, tudo isso visando da mesma forma que você, seja qual for a sua área de atuação profissional, numa cidade como Campinas ou região, ou qualquer outro canto do Brasil que você esteja, na medida em que você é impactado pelas palavras de Jesus, você a sua fé é consolidada em grupos menores, através da mentoria e aconselhamento, você dissipa suas dúvidas e faz decisões e opções coerentes a um discípulo. Você se torna alguém que faz diferença na sociedade. Você se torna alguém que vai ser sal da terra e luz do mundo. Eu não vou voltar à discussão do último domingo sobre a visão de discipulado que nos foi trazida pelas missões para-eclesiásticas. Você pode recorrer ao sermão da semana passada, no canal do YouTube ou no nosso site. O que eu queria dizer é que eu creio que quando nós falamos de discipulado na igreja brasileira, de maneira geral, nós precisaríamos ter uma visão mais orgânica do processo. Porque a visão que nos foi passada nos anos 70 e 80 é uma visão altamente individualista, altamente personificada, a um. Uma pessoa controla o outro ao longo de um processo que às vezes demora 3, 5, 10 anos. A chance disso, da pessoa se tornar discípulo de quem a discipulou e não de Jesus, é muito grande.
Mas no contexto da comunidade cristã, como eu quero mostrar para vocês, esse é um processo mais orgânico, onde você é impactado por momentos como esse. A sua fé é consolidada em grupos menores, as suas dúvidas são dissipadas em momentos de mentoria e aconselhamento. Mas tudo isso acontece, pode muito bem acontecer, com Deus usando diferentes pessoas na sua caminhada. Eu não sou o que sou como discípulo de Cristo porque uma pessoa influenciou a minha vida. Eu poderia passar a noite descrevendo para vocês pessoas que ao longo da minha jornada Deus colocou na minha história e na minha vida para fazer diferença, para me formar, para me lapidar, para que eu me tornasse o que eu sou, e Deus vai continuar colocando pessoas na minha vida, como tem feito para continuar me lapidando. E ainda, nós precisaríamos de uma maior consciência e intencionalidade para com momentos como esse, porque talvez nós estejamos numa comunidade local, participando de cada encontro como esse, como se fosse um evento, participando dos grupos pequenos, como se fosse uma atividade opcional que um clube religioso oferece para nós, participando de momentos de aconselhamento e mentoria, como uma espécie de terapia gratuita que pastores oferecem, e nós estamos perdendo a essência da coisa. Nós estamos aqui porque nós somos discípulos de Cristo, e Jesus está no nosso meio, e Ele está nos ensinando através da sua palavra. Nós nos reunimos em grupos menores para aprofundarmos o nosso conhecimento do que Jesus disse e nos deixarmos, através do encorajamento mútuo de outras pessoas para conosco e de nós para com eles, crescermos na nossa caminhada com Jesus. Nós buscamos um pastor, um presbítero, um líder, um cristão mais maduro, porque nós queremos obedecer a Jesus e nós queremos esclarecer como fazer isso. Tudo isso faz parte de um processo de discipulado em Cristo Jesus. Na semana passada, nós trabalhamos mais propriamente a questão da relação entre Jesus e as multidões. E eu disse que quando Jesus, nos evangelhos, se relaciona com as multidões, ele acolhe as multidões, ele chama para si as multidões, ele ensina, instrui, ele cura os seus enfermos, ele supre suas necessidades, ele se compadece de sua situação. Durante a conferência do CTPI, um preletor e amigo fez uma menção que me deixou preocupado. Eu disse, será que eu estou indo pelo caminho errado aqui? Isso me fez, ao longo da sexta e sábado, procurar todas as passagens onde aparece a palavra discípulo ou discípulos nos evangelhos. E eu li cada uma delas. E eu estou ficando cada vez mais surpreso como a maioria dos momentos relatados nos evangelhos em que Jesus está com os discípulos, ele não está sozinho com os discípulos. Na maioria das vezes, ele está em relação com os discípulos, diante da multidão, ou ele está em relação com os discípulos, lidando com os fariseus e escribas, ou outras pessoas que o estão questionando por alguma questão. Agora, nós trabalhamos semana passada dois princípios. Enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam os seus ensinamentos. Os discípulos, eles estão no meio da multidão, ouvindo o que Jesus tem a dizer. O que distingue uma pessoa que é discípulo da multidão, veja só, é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino de Jesus. Você tem uma multidão, pessoas escutam o ensinamento de Jesus. Como você sabe que alguém é discípulo de Jesus no meio da multidão? Pela maneira como ela escuta, acolhe e responde o ensinamento de Jesus. Um jovem pastor aqui na região, ouvindo eu falar isso, ele até fez a frase dele, do que eu estava dizendo. Ele disse, discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. O resto é multidão.
que vocês acham disso? Discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. Pessoas que simplesmente escutam e não se deixam transformar é meramente parte da multidão. Mas como nós vimos semana passada, enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Ou seja, quando Jesus está ensinando, não é uma mera questão de ouvir o que ele tem a dizer, mas também é uma questão de ver como ele atua. Nós não aprendemos como ser discípulos de Jesus simplesmente escutando o que discípulos de Jesus têm a nos dizer. Nós aprendemos como ser discípulos de Jesus observando como discípulos de Jesus vivem e atuam. Por sinal, quanto mais eu vivo e mais eu penso em como a coisa aconteceu na minha própria vida, eu me convenço de que as coisas que mais marcam e mais impactam as nossas vidas são as coisas que nós vemos e não necessariamente as coisas que nós ouvimos. Por isso, você precisa, em momentos como esse, em momentos de grupos pequenos, em momentos de relacionamento com outros amigos e amigas de caminhada cristã, não apenas ter os seus ouvidos abertos, você tem que ter os seus olhos abertos para perceber como, de fato, um discípulo de Jesus vive. E nós estudamos semana passada, Lucas capítulo 9, que é assim um excelente exemplo de como Jesus, quando ele está se relacionando com as multidões, ele está interagindo com os discípulos. Quando ele está lidando com as necessidades das multidões, ele está desafiando os discípulos. Quando ele está envolvido em curar, anunciar e saciar as necessidades das multidões, os discípulos estão participando desse processo e estão sendo desafiados constantemente por ele. Como eu disse, hoje, nós vamos trabalhar mais especificamente essa dimensão do grupo menor. E eu queria convidar você a pensar no seguinte: essa série e essa reflexão, ela se torna uma oportunidade para você pensar qual é o seu nível de relação com Jesus. Ou qual é o nível de relação que você quer estabelecer com Jesus? Por que eu digo isso? Você pode fazer parte da multidão. A multidão, ela se reúne para ouvir o que Jesus tem a dizer, ela acha interessante algumas coisas, ela discorda de outras coisas, ela tem simpatia por Jesus, ela está esperando Jesus fazer algum milagre para ela ficar admirada, ou até para Jesus resolver o seu problema. Mas existem pessoas que vão passar a vida no meio da multidão e jamais vão se tornar discípulos. Mas você pode tomar uma decisão essa noite, de sair do meio da multidão e dizer: não, eu quero ser um discípulo de Jesus. Agora, essa não é uma questão de mera verbalização. Se você toma a decisão de ser discípulo de Jesus, você precisa se envolver num grupo menor. Porque existe uma dimensão do discipulado de Cristo que demanda que você esteja em relacionamentos com outros discípulos de Cristo. Existe uma dimensão do nosso crescimento como discípulos de Cristo que jamais vai acontecer na minha ou na sua vida se nós nos mantivermos meramente no meio da multidão. Se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos, dependemos dessa dimensão menor, ou dessa dimensão do grupo menor. Marcos capítulo 4, um dos poucos textos, quando comparados com os textos em que Jesus está com os discípulos, mas em contato com outras pessoas, nos mostra que existiram momentos, sim, que Jesus esteve a sós com os discípulos. Olha só, quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. E esse verso,
ele nos dá uma dica de uma das coisas que acontecia quando Jesus ficava sozinho com os discípulos. Jesus os esclarecia. Eles vinham a Jesus e diziam: Jesus, nós não entendemos direito aquela parábola, o senhor podia nos dar uma forcinha? E Jesus contava novamente acerca das parábolas. Eles ficavam assim indignados ou talvez pasmos porque Jesus curava com tanta facilidade, expulsava demônios, e eles não conseguiram expulsar os demônios de um jovem. E aí eles vêm para Jesus quando eles estão a sós e: Jesus, o que aconteceu? Explica para a gente. Então Jesus, nesse contexto, esclarece. Nesse contexto, Jesus ensina coisas que ele não ensina na multidão. Jesus fala coisas para os seus discípulos na dimensão do grupo menor que ele não fala no meio da multidão. Por exemplo, você pega João, capítulo 15, aquele capítulo fantástico que Jesus fala da videira, João 17, aquela oração que Jesus faz, tudo aquilo acontece no contexto do grupo menor. A multidão nem sequer toma conhecimento disso, a não ser quando os evangelhos são escritos. Ainda existem experiências exclusivas também. Exemplo, Jesus anda sobre as águas e só os discípulos vêm. No Monte da Transfiguração, existe aquele episódio de Moisés e Elias aparecerem ao lado de Jesus e apenas 3 discípulos veem isso. A multidão não vê. O momento da última ceia é uma experiência exclusiva dos discípulos. Ser discípulo tem seus privilégios. Fazer parte do grupo pequeno de Jesus faz com que você tome contato com experiências e ensinamentos que ele oferece só para aqueles que são efetivamente discípulos. E mais, quando você lê o relato que antecede a prisão e morte de Jesus, quando Jesus está naquele jardim, o Getsêmani, Jesus convida os discípulos para um momento de profunda intimidade, e ele fala da sua fragilidade. Ele diz: a minha alma está profundamente angustiada. Cheguem perto de mim, estejam comigo, orem comigo. O grupo pequeno é momento e é espaço para nós falarmos das nossas fragilidades também. Jesus nos ensina isso. Estudando sobre isso, eu me liberto de uma culpa tremenda, porque ao longo da minha vida, eu sempre tive o hábito de ter grupos menores de formação, de capacitação de pessoas e de futuros líderes para a igreja. Mas eu me lembro de situações em que nós marcávamos o encontro e chegavam lá 3, 4 pessoas que estudavam a Bíblia comigo, e eu tinha vivido um dia tão angustiante, eu estava vivendo um momento tão difícil, que eles perguntavam como eu estava, e de repente eu passava o tempo todo falando da minha angústia, da minha dor, da minha preocupação, e a gente terminava o encontro com eles dizendo: bom, então vamos orar por você, Ricardo. E aí, quando eles iam embora, eu falei: mas que raio de mestre eu sou? Né? Que tipo de discipulado eu estou fazendo quando pessoas vêm até mim para receberem ensinamento e saem depois de terem ouvido as minhas dores, as minhas fragilidades? Mas Jesus compartilhava, não com as multidões, mas nos grupos menores, acerca da sua fragilidade. E ainda, é no grupo menor que existe o desafio ao engajamento para a missão. Jesus não investe na vida do grupo menor aleatoriamente. Jesus investe na vida daqueles que pertencem ao grupo menor, porque ele tem uma missão para aqueles que pertencem ao grupo menor. Eles vão fazer diferença na sociedade. Eles vão dar continuidade à missão que ele, Jesus, iniciou. Agora, eu acho que uma pergunta nós precisamos fazer aqui. Aonde você se encontra? Você ainda está no meio da multidão? Ou você
se diz discípulo, mas ainda vive anonimamente no meio da multidão, ou a terceira e melhor opção, você se assume como discípulo e você já decidiu caminhar para dentro de um grupo menor. Deixa eu mostrar para vocês a importância desses dois ambientes no processo da nossa transformação. E eu queria mostrar isso, tendo como foco principal a relação de Jesus com os discípulos, como foco secundário a nossa relação como igreja com a palavra de Deus, esse encontro maior e os grupos menores, que são os nossos grupos pequenos, mas também quero fazer uma aplicação à sua vida como pai, por exemplo, à sua vida como mãe, à sua vida como patrão, à sua vida como professor. Esse gráfico me ajudou muito a entender algumas coisas. Veja só, na linha vertical você tem o nível de desafio que é lançado. Quanto mais alto, maior a intensidade do desafio. Quanto mais baixo, menor a intensidade do desafio. Na linha horizontal, você tem um nível de afetividade, alta afetividade e baixa afetividade. Agora perceba, ambientes onde existe baixo nível de desafio e baixa afetividade, as pessoas tendem à apatia e à desconexão umas das outras. Então, por exemplo, existem muitas igrejas que são assim. As mensagens, as reflexões não desafiam as pessoas e o relacionamento entre as pessoas que frequentam a igreja não tem uma conexão afetiva. Então, aquele é um ambiente no qual a apatia e a desconexão permeia a tudo e a todos. Agora, você pode estar num ambiente onde exista alta intensidade de desafio, mas baixa afetividade. Então, você pode estar numa igreja onde igrejas normalmente que são fortes no grupo maior e no momento da pregação são igrejas com alta intensidade de desafio. Mas se você tem baixa conexão com as pessoas, você escuta desafio, 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 mas você não dá conta de corresponder aos desafios, e você vai se sentindo sozinho, e você vai se sentindo desamparado, e você não vê ninguém ao seu redor para ajudar, e você vai caindo no desencorajamento. Um outro quadrante são ambientes aonde existe alta afetividade, mas baixo desafio. Por exemplo, existem igrejas que funcionam assim. As pessoas estão ali naquela igreja há 80 anos juntas. Todas elas se conhecem muito bem. Todas elas sabem o nome das pessoas que estão ali, dos filhos, dos netos. Todo mundo sabe a data de aniversário de todo mundo liga para todo mundo no dia do aniversário, sabe até data de casamento, data de batismo do filho. Estão sempre ligando. Existe uma alta afetividade entre aquelas pessoas, mas não existe crescimento. Então, aquele é um ambiente caracterizado pela estagnação. Por quê? Porque as pessoas estão na zona de conforto. O discipulado de Jesus se dá nesse quadrante onde existe alta intensidade de desafio e alta afetividade. A alta intensidade de desafio nos move à transformação. A alta afetividade nos move ao encorajamento. Jesus atua exatamente aqui. O problema é que nós não somos Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa perceber o seguinte, olha só. O que acontece numa igreja que concentra suas ações nos encontros maiores e, consequentemente, na pregação desafiadora. A tendência é a igreja ter muita direção, a igreja sabe para onde precisa ir, mas por não ter conexão afetiva,
tende ao desencorajamento, tende ao desânimo. Por outro lado, quando nós olhamos os grupos menores dessa igreja, os grupos menores tendem à afetividade, e existe o perigo do grupo pequeno se tornar uma zona de conforto. No entanto, o que acontece quando você resolve trabalhar em sinergia com os encontros maiores e os grupos menores? O que acontece numa igreja se ela começar a ver esse momento aqui do grupo maior, esse momento da exposição da palavra, esse momento dos desafios em sinergia com os momentos dos grupos pequenos, aonde pessoas se conectam, onde pessoas compartilham dificuldades, onde pessoas esclarecem dúvidas? A tendência é que nós tenhamos a transformação e o encorajamento vindos desses dois ambientes. Percebe a importância de uma igreja possuir esses dois ambientes? Eu diria que igrejas que só tem o ambiente dos encontros maiores, e ela é boa nisso, ela tem uma alta rotatividade de pessoa. Ela cresce, muitas pessoas vêm, mas muitas pessoas se vão. Por quê? Porque pessoas são desafiadas, mas por não terem conexão com as pessoas, elas também se vão. Igrejas que são muito fortes na afetividade, elas não crescem, porque elas tendem a se estagnar, porque as pessoas querem construir relacionamentos afetivos cada dia mais profundos. Agora, igrejas que percebem esses dois ambientes tendem à transformação e ao encorajamento. Agora, deixa eu colocar um pouquinho de teologia nessa nossa conversa aqui. Porque é importante você perceber que quando nós falamos de Jesus, me acompanhe, Jesus ensina as multidões, Jesus ensina os discípulos nos grupos menores, Jesus tem encontros individuais. Jesus está presente no processo desde o momento da multidão, passando pelos grupos menores e encontros individuais. Mas o que acontece quando nós pensamos hoje em igreja local, como isso se aplica na vida da igreja? Primeira coisa que você precisa ponderar e reconsiderar na sua vida como cristão: o derramamento do Espírito Santo. Deixa eu te explicar isso. No ministério de Jesus, Jesus fala às multidões, Jesus ensina nos grupos pequenos, Jesus tem encontros individuais, mas Jesus morre numa cruz, ressuscita no terceiro dia, e ele diz, antes de ser elevado aos céus, que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, o que acontece? Absolutamente todo discípulo de Cristo passa a ter a presença de Cristo na sua vida através do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, quando você compreende a obra de Deus na história, quem é Jesus, o que ele fez naquela cruz, e você se rende ao seu amor, se rende ao seu perdão, a palavra de Deus diz que nesse exato momento que você se rende, o Espírito Santo de Deus te sela. Você recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a ser parte integrante da tua vida. Por isso, muito cuidado com o que você faz com o teu corpo, porque o teu corpo agora, antes de ser teu, é o templo, é a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá dons para você servir as pessoas que estão ao seu redor. O Espírito Santo fala através de você para as pessoas que estão ao seu redor. Em outras palavras, quando nós paramos para pensar nessa grande revolução que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, em Atos 2, perceba, no Antigo Testamento, alguns reis, profetas, sacerdotes e indivíduos tinham o Espírito Santo, não todo o povo. Mesmo durante o ministério de Jesus, os discípulos estão com Jesus, mas os discípulos não têm ainda o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, emerge aí essa doutrina que nós chamamos, dentro da teologia reformada,
do sacerdócio universal de todos os santos. É muito importante você perceber as implicações disso. Sabe por quê? Eu diria que no meio evangélico brasileiro, nós nos afirmamos evangélicos, mas boa parte das pessoas que frequentam as nossas igrejas ainda estão condicionadas ao paradigma, por exemplo, católico romano, do sacerdote, do padre que está acima de todos e que Deus usa, e o povo que depende do padre, ou do médium espírita, que ele intermedia o sagrado junto ao povo. E muitas pessoas passam a frequentar igrejas evangélicas, vendo no pastor uma espécie de uma mistura de padre e médium. Isso não é bíblico. Biblicamente, a oração do João por você vale absolutamente a mesma coisa que a minha oração por você. Deus escuta a oração do Afonso tanto quanto escuta a minha oração. Não existe diferença nenhuma aos olhos de Deus, de quem eu sou e quem você é como discípulo de Cristo. Talvez a única diferença que nós temos é funcional. Deus me deu dons na área que equipa a igreja para a missão, o ensino. E Deus te deu dons em outras áreas. Mas eu não tenho, assim, cartão black, cartão platinum na minha relação com Deus. Deus não tem fila preferencial para mim nas minhas orações. Então não adianta você ficar esperando no final do culto para orar comigo, porque eu não tenho acesso privilegiado a Deus. Todos nós temos o mesmo nível de acesso, mas a gente consegue viver isso? Quantas vezes eu já não ouvi, nos meus 30 e poucos anos como pastor, a pessoa dizendo assim, a pessoa chega e eu falo, meu querido, fiquei sabendo que você andou doente. A pessoa fala, eu tive doente, sim. Aí eu falo, mas eu fiquei sabendo que o José esteve lá para te visitar e orou por você. E a pessoa fala assim, mas o pastor não foi. É uma mentalidade católica romana, ou uma mentalidade do médium espírita. Biblicamente, nós recebemos o Espírito Santo e olha só o que acontece. Eu vou citar rapidamente 21 princípios de mutualidade que a Bíblia nos apresenta. E eu vou fazer rapidamente pelo seguinte, porque amanhã pela manhã você pode acessar o nosso site e baixar esse PDF e ler com muita atenção, mas eu só queria te avisar o seguinte, absolutamente todos esses princípios, eles só podem ser exercitados numa esfera menor. Por isso, se eles são princípios, eles não são opções. E se eles são princípios, eles precisam estar na vida do discípulo. E se eles precisam estar na vida do discípulo, isso se acontece e se dá numa esfera de grupo menor. E eu quero convidar você a refletir como que vai a sua decisão de estar num grupo menor. Veja só. Primeiro, Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros. Isso só é possível numa esfera menor. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Isso só é possível quando você está inserido no contexto de um grupo pequeno. Às vezes, a gente se depara com pessoas que perdem um ente querido, e nós, pastores, ficamos sabendo, às vezes 2, 3 dias depois, eu encontro com a pessoa e falo, mas eu fiquei sabendo que a sua mãe faleceu e você não falou nada. E a pessoa diz assim, pastor, mas olha, fica tranquilo, o nosso grupo pequeno me abraçou de tal maneira. Eles andaram comigo para cima e para baixo. Por quê? Porque no grupo pequeno você exercita essa expressão maior do se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ainda, aceitem ou acolham, essa é a palavra aí,
uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Pessoas são acolhidas, não meramente quando a gente diz assim, muito obrigado pela sua visita à nossa igreja. Não, elas são acolhidas quando elas são recebidas nas nossas casas, quando a gente telefona para elas, quando a gente ajuda elas a se integrarem num grupo pequeno. Ainda, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se Deus derramou sobre cada um de nós, como discípulos, o Espírito Santo, Deus nos deu dons, e esses dons, você pode não ter consciência de quais são, mas eles estão dentro de você, e o melhor caminho para você ganhar consciência de quais são os seus dons é se engajando no serviço das pessoas. Levem os fardos pesados uns dos outros. Você está carregando um problemaço na sua vida? Você tem sofrido solitariamente, e esse negócio tem sido muito pesado para você? Que tal você deixar outras pessoas ajudarem você a carregar? Para isso, não dá para você contar para a multidão o que está acontecendo na sua vida. Isso se dá no grupo menor. Foi assim com Jesus também. E você compartilha o seu fardo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No grupo menor, é um momento onde alguém, um líder ou um cristão mais maduro escuta uma expressão meio equivocada de alguém, dizendo, eu estou fazendo um negócio, e essa pessoa mais madura percebe que aquele negócio é meio nebuloso, ou alguém diz assim, eu estou pensando em deixar minha família, eu não aguento mais minha mulher, eu não aguento mais o meu marido, e um líder mais maduro se aproxima e diz, ei, olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso, e a ordem que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Mais uma vez, não é se sujeitar ao pastor, não é se sujeitar ao padre, não é se sujeitar ao médium, é se sujeitar uns aos outros como discípulos de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus nos fala através da pessoa que está no nosso lado, porque o Espírito Santo de Deus nos relembra as palavras de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Perceba ainda, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. A palavra bondoso aqui é uma atitude muito prática, não é uma atitude conceitual, não é a pessoa dizendo assim, eu gosto muito de você, eu fiquei sabendo que você está muito resfriado e você tem 3 crianças pequenas, olha, Deus te abençoe, eu vou estar orando por você. Não, a palavra bondade aqui aponta para o fato que na manhã seguinte, você vai até a casa da pessoa dizendo, olha, eu sei que você tem 3 crianças pequenas, eu percebi que você estava tão gripada que você não estava conseguindo nem falar, você deve estar exausta, eu queria te ajudar arrumando a casa, eu queria ajudar você no que você precisar, você está precisando ir num médico, deixa eu te ajudar. Isso é ser bondoso, e eu percebo essas dimensões de ações acontecendo nos grupos menores da nossa comunidade. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Essa palavra aqui é complicada, sabe por quê? Porque ela vai na contramão da cultura da cidade de Campinas. Quando eu cheguei em Campinas há 21 anos atrás, me disseram assim, nessa cidade ninguém vai na casa de ninguém. O pessoal vai te convidar no máximo para ir na padaria. Em casa, e depois de 21 anos na cidade, eu tenho amigos queridos, assim, que eu não sei nem onde eles moram. Ou outros que eu tive uma vez na casa deles, olha lá. Aí quando os pastores dizem, nós estamos precisando de casas para os grupos pequenos, não tem casa, porque a nossa cultura campineira está se sobrepondo ao mandamento de Cristo de que nós devemos ser hospitaleiros. Eu sei, tem mulher que diz assim, pastor, mas abri a minha agora que eu comprei aquele sofá branco, deveria ter pensado nisso antes, né?
Assim, quem quer ser hospitaleiro, talvez não possa ter sofá branco, né? Não, porque, pastor, olha, eu e o meu marido estamos numa fase que nós já passamos por esse período com crianças, aí a gente abre para grupo pequeno, vem esses casais com criança pequena, vai sujar o nosso tapete, vai sujar o nosso sofá branco, vai dar muito trabalho. Olha, eu só queria te lembrar uma coisa. Você está sentado nesse exato momento nessa comunidade ou participando pela internet dessa comunidade porque um dia um casal querido abriu a sua casa para nós começarmos um grupo pequeno e aquele casal chegou a receber 120 pessoas dentro da sua casa na mesma noite. Tinha criança para tudo era lado. Era gente sentado nas escadas, sentado no sofá, sentado no braço do sofá, sentado nas cadeiras, sentado em cima de mesa. Tinha gente por tudo quanto é canto. Eu vi esse casal fazendo uma reforma na casa, pensando na ampliação do grupo pequeno. Você só está aqui porque um dia um casal resolveu ir na contramão da cultura da nossa cidade e decidiu abrir a sua casa para receber pessoas. Grupos pequenos, desculpa, não tem que funcionar na igreja. Grupos pequenos não tem que a gente precisa abrir as nossas casas. Por quê? Porque Jesus mandou. Só por isso. Ainda. Suportem-se uns aos outros, e a palavra aqui, suportar, eu sei, você já ouviu eu falando isso, não é aquela coisa assim, eu suporto o João, eu suporto a Maria, eu suporto. Não, a palavra suportar aqui é a coluna que sustenta a ponte. É você perceber que uma pessoa está passando por um momento difícil, e você ir lá, e você entrar por debaixo dela, e você a escorar naquele momento de dificuldade. Eu vi nesses últimos tempos pessoas como um irmão, líder muito querido, entrando num processo depressivo, a esposa ficando muito preocupada, e ela falando com ele, e ele não reagia, e ele não queria ir no médico. Aí um dos amigos aqui da nossa comunidade, uma manhã, ligou para ele e disse assim, o que você tem para fazer hoje de manhã? Ele disse, eu tenho isso. A pessoa falou assim, desmarca tudo, porque você vai no médico comigo. Eu marquei uma consulta no médico, e eu vou te levar no médico, e aquele amigo levou ele no médico, esteve com ele na presença do médico, ajudou ele nessa fase difícil que ele estava vivendo. Isso é se suportar um ao outro. Ainda, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Relacionamentos duradouros, eles não duram porque nada de errado aconteceu. Relacionamentos duradouros, eles duram porque a gente aprendeu a perdoar. Tá? Você quer se dar bem com pessoas por muitos anos, se relacione pouco com elas. Você quer ter problema com as pessoas em pouco tempo, intensifique os momentos de relacionamento com elas. Você já percebeu que todo mundo parece legal de longe? Né? O Caetano Veloso fala alguma coisa mais ou menos assim, né? Ninguém é perfeito quando você olha de perto, né? Todo mundo com quem você convive de longe é legal. Né? Aí você começou a conviver com a pessoa, você começa a ver as manias, os trejeitos, as coisas que a pessoa encrenca, se a gente não aprende. E é por isso que quando a gente se coloca num grupo menor, nós somos mais desafiados a nos tornarmos parecidos com Jesus, porque Ele nos desafia a exercitar o perdão. Ainda, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Grupos pequenos é espaço para a gente se ensinar um ao outro, para a gente se aconselhar um com o outro, mas, por favor, perceba uma frase aqui, essencial para você entender a coisa. Não é você ensinar e aconselhar o outro com seus palpites, com seus achismos, com a sua experiência pessoal. Não, é com a sabedoria de Deus. Porque, às vezes, acontece de nós, pastores, estamos ensinando a Bíblia e dando direcionamento para a pessoa. Acerca do seu casamento, você precisa fazer isso. Acerca da sua vida financeira, a palavra de Deus diz que você tem que ir para aquele lugar. Aí ela chega num grupo pequeno e o líder resolve dar o palpite dele.
Eu não concordo muito com o que o pastor falou, eu acho que você poderia pensar nisso. Eu não tenho problema nenhum de você discordar de mim ou de qualquer pastor, porque, afinal de contas, nós não somos infalíveis. Mas eu tenho profundo problema em você discordar com achismos e experiência pessoal. Se você quer discordar, abre a Bíblia e mostra para a pessoa o que está na Bíblia. E daí aproveita, liga para o pastor e mostra para ele também. Porque você pode ensinar os pastores também. Você pode nos desafiar a repensar algumas coisas. Agora, quando nós pensamos na sinergia entre o grupo maior e o grupo menor, é imprescindível que no grupo maior o ensino seja a partir da sabedoria bíblica, e no grupo menor o aconselhamento e encorajamento mútuo seja a partir da sabedoria bíblica. Consolem-se uns aos outros, porque momentos difíceis são enfrentados. Ainda, exortem e edifiquem-se uns aos outros. A palavra exortar é a palavra encorajar. Pratique boas obras, continue caminhando com Jesus, não desista do seu casamento, não, faça a coisa certa. A palavra edificar vem da construção, é você ajudar a pessoa a ser construída. Como? Através das palavras, do ensino, do aconselhamento no grupo menor. E consideremos uns aos outros. A palavra considerar aqui é quase que sinônimo de elogiar. Elogie uns aos outros. Para quê? Para nos incentivar ao amor e às boas obras. Quando você vê um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã de caminhada cristã fazendo algo legal, elogie. Elogie. Você vai estar assim incentivando ele a continuar na caminhada fazendo o que ele está fazendo. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Porque isso aqui também vai na contramão da tradição católica romana, aonde quem tem o direito de perdoar uma pessoa é o padre. Não. Biblicamente, você errou, alguma coisa te incomoda profundamente, o espaço para você falar disso não é num grupo pequeno, não é no grupo maior, nem muito menos na mesa de refeição com a família no domingo. Talvez você vai chamar um amigo do seu grupo pequeno e diz o texto, você vai confessar para ele a sua falta. E ele vai orar por você. E o resultado, vocês vão ser curados. Curas acontecem em contexto onde pessoas resolvem falar dos seus pecados para amigos fiéis e orar junto com esses amigos pela solução dos problemas. Por fim, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Volta ao que a gente estava dizendo no início. Existe uma expressão maior como essa, que são as multidões. A pergunta é, qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Você é alguém que está no meio da multidão e admira Jesus, gosta de Jesus, é simpático a Jesus, ou você é alguém que já compreendeu quem Jesus é, percebeu o que ele fez na cruz, se rendeu ao amor e ao perdão e se afirma discípulo de Jesus. Se você se afirma discípulo de Jesus, eu tenho que te dizer uma coisa. Não existe espaço para você continuar crescendo como discípulo se você não vivenciar a sua espiritualidade num grupo menor. Porque parte da imagem de Cristo em nós jamais se desenvolverá enquanto nós estamos no meio da multidão. Parte
parte da imagem de Cristo em nós só se desenvolve quando nós nos expomos a relacionamentos ao longo de um período de tempo com um grupo menor de pessoas que estudam a palavra com profundidade, se aconselham, se encorajam, se consolam, se repreendem, se suportam e tudo mais. Perceba, quando nós falamos da nossa comunidade Chácara Primavera, eu diria que existem pelo menos 4 tipos de grupos menores que existem para que esses 21 princípios de mutualidade sejam exercitados. Interessados no Evangelho. Eu quero entender melhor quem é Jesus e qual é a mensagem de Jesus. Nós temos um programa chamado Encontros com Jesus, no qual a pessoa vai se encontrar por 5 vezes com um dos líderes da comunidade, ou dos pastores da comunidade, ou um grupo de pessoas que vão estudar acerca de quem é Jesus, o sentido do Evangelho. Entendi quem é Jesus. Aí tem os interessados em se tornarem discípulos de Jesus. Aí nós temos um outro espaço chamado Primeiros Passos. Primeiros Passos, a gente tem lutado bravamente para descaracterizar os primeiros passos de um curso com uma aula e um espaço físico que parece um curso com aula, para a gente dar a dimensão exata do que ele é. Ele é um grupo menor onde pessoas estão crescendo e compreendendo juntas quais são as características de um discípulo de Cristo. Eu já passei por isso, por sinal, eu já sou membro da igreja. Existem, então, os grupos pequenos que se encontram durante a semana, alguns logo pela manhã, outros na hora do almoço, outros à tarde, outros à noite, terça, quarta, quinta, segunda, seja lá quando for. Para quê? Para aprofundar a reflexão do que nós vimos aqui, aprofundar a fé, aprofundar a comunhão, se encorajar um ao outro, cuidar um do outro, sofrer um com o outro, chorar um pelo outro, alegrar-se um com o outro. Existe um 4º espaço. Ele não é aberto a todos. São encontros para pessoas interessadas em servir e liderar. Esses são grupos de capacitação. Eu diria, não é que você não pode fazer parte de um grupo desse, liderado normalmente por um dos pastores da comunidade. Mas existe algumas coisas que devem aparecer na sua vida para que o pastor possa investir em você, chamando você para um grupo como esse. Você tem que ter tido a decisão de que você chegou um momento da sua vida que você quer deixar de ser simplesmente cuidado e você quer cuidar. Porque eu já vou te adiantando uma coisa. Na caminhada cristã, chega um momento que a coisa empaca. Você não cresce mais. Você para de crescer. Por quê? Porque você tem tanta informação e conhecimento que está dando congestão. Se o Espírito Santo continuar te dando informação e conhecimento, vai te dar uma congestão, vai te dar um treco aí. E como resolver isso? Parece que a gente só volta a crescer quando a gente decide deixar de ser cuidado para ser também cuidador de outros. Pastor, mas eu não sei como cuidar de outros. Talvez você não tenha todas as respostas às perguntas que serão feitas, mas com certeza você já tem capacidade e conhecimento para cuidar de outras pessoas que estão chegando na comunidade cristã. Olha o que Paulo diz ao seu discípulo Timóteo. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para essas 2 primeiras linhas, porque, assim,
Olha só, você que assim como eu aprendeu de que discipulado é um processo um a um, durante algum tempo, a que se encontra periodicamente, olha o que Paulo diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Você percebeu o que Paulo falou? Timóteo não ouviu o que Paulo tinha a dizer em encontros individuais. Timóteo ouviu o que Paulo tinha a dizer enquanto Paulo pregava. Eu não duvido que Paulo e Timóteo, assim como Jesus e os discípulos, os apóstolos, tiveram momentos individuais, mas o que Paulo está dizendo é que boa parte da formação de Timóteo como discípulo não foi dada em momentos individuais, mas foi dada enquanto Paulo pregava, e Timóteo aprendia. E agora Paulo fala: olha, o que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, agora você precisa replicar, você precisa oferecer para outros. E aí ele diz: confias a homens fiéis. E essa palavra, esse adjetivo, fiel, diz respeito a caráter cristão. É uma pessoa que está em dia nos princípios e valores da sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Porque se você vai cuidar de outras pessoas, você precisa ser exemplo. Você precisa ser inspiração. Isso não significa que você deve ser perfeito, mas você deve ser alguém que se mostra temente a Deus, que luta para não errar, mas quando erra, cai de joelhos, pede perdão, reconhece o seu erro, se levanta e continua a sua jornada. A outra característica é que eles sejam também capazes. E aqui a gente está falando de habilidade, caráter e habilidade. Deixa eu encerrar dando um exemplo para vocês do que dessa questão. Sempre quando eu falo da importância de um líder que cuida de outros ter caráter e habilidade, eu procuro colocar da seguinte maneira: imagina que você está no avião e você está lá sentado, cinto de segurança já atado lá, e está demorando para sair o avião, e aí de repente a comissária de bordo diz assim: senhores passageiros, boa tarde, nós estamos um pouquinho atrasados, vocês perceberam, nos desculpe pelo atraso, mas é que o nosso piloto escalado para esse voo chegou na noite de ontem completamente embriagado no hotel, eram 4 horas da manhã, nós tivemos seríssimas dificuldades para conseguir acordá-lo há poucos instantes atrás, levamos 4 cafés expressos fortes para ele, demos umas 2 doses de café direto na veia dele para ver se ele reagia, e parece que ele reagiu. Ele está cambaleando, vocês podem observar pela janela que ele está tentando subir as escadas do avião. Então dentro de alguns minutos nós vamos partir, mas eu queria tranquilizar vocês, passageiros, porque esse é um piloto altamente experiente, ele pilota Boeings há mais de 25 anos, então nunca um Boeing caiu nas mãos dele, então fiquem tranquilos. Você vai ficar tranquilo? Esse cara pode ter habilidade, mas ele não tem caráter. Ele não tem caráter. Eu não vou colocar a minha vida nas mãos de um cara assim. Mas tem a outra opção. Você volta a sentar, volta um pouquinho na história, e a comissária disse assim: senhores passageiros, nós estamos atrasados, porque o piloto que estava na escala chegou embriagado, 4 horas da manhã, e nós tentamos de tudo para acordá-lo, não conseguimos. Então, para você não perder o seu voo, nós buscamos um outro piloto, um senhorzinho amável, crente em Jesus, líder da sua igreja há muitos anos, casado há 50 anos com a mesma mulher, 7 filhos, todos eles frequentam a igreja regularmente. É verdade que ele nunca pilotou um Boeing, ele é piloto de helicóptero, mas assim, ele é um cara de caráter. Deus vai abençoá-lo na condução desse Boeing. Você continua nesse avião? Esse cara tem caráter, mas não tem habilidade. Quando a gente fala de povo de Deus e cuidado de pessoas, nós precisamos desenvolver as duas coisas: caráter
e habilidade. Só habilidade, sem caráter, é desastre. Caráter sem habilidade também não é usado no contexto do povo de Deus. Assim, eu quero encerrar lançando alguns desafios para você. Primeiro, você já tomou a decisão de deixar de ser multidão e se tornar discípulo de Cristo? Segundo, se você é discípulo de Cristo, onde está o teu grupo menor? Quem são as pessoas com quem você está caminhando junto? Existem expressões da sua caminhada com Jesus que só vão ser lapidadas na sua vida no contexto do grupo menor. Se você é discípulo de Cristo, você precisa tomar uma decisão sobre isso, inclusive você que nos assiste pela internet. Terceiro, e assim eu termino. Será que não chegou o momento de você dar mais um passo na sua caminhada com Jesus, deixando de ser alguém que só é cuidado para se tornar alguém que cuida? Eu sei que isso é mexer com a sua zona de conforto, mas como nós vimos no domingo passado, Jesus gosta de fazer isso. Jesus gosta de nos desafiar a sairmos da nossa zona de conforto, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente cresce. Você quer ver? Se você só participa de um grupo pequeno, hoje você está tranquilo, só ouvindo. E você vai para o seu grupo pequeno durante a semana, pensando, só quero ver como meu líder vai se virar hoje à noite. Mas se você for um líder de grupo pequeno hoje, primeiro, você estaria tomando nota de tudo. Segundo, você pensaria assim, eu acho que amanhã à noite eu vou dar mais uma olhadinha nesse sermão para ver se eu perdi alguma coisa. Aí você ia ligar para o seu pastor de campo dizendo, eu fiquei com dúvida nisso, o que você acha? E sabe o que ia acontecer? Quando você chegasse para dirigir o seu grupo pequeno, você cresceu. Você cresceu. Porque agora você não é mais um mero cuidado, você é um cuidador. Mas não responde para mim, não. Responde para Jesus, porque eu só estou dizendo o que Jesus mandou dizer. Ele está aqui, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e responder para Jesus o que você vai fazer a partir dessa reflexão.